Confissões de uma Espada Quebrada, Parte 3. O salão do conselho, que estava silencioso como uma cova, voltou à vida. Sacerdotes guerreiros armados, atraídos pela comoção, entraram pelas portas, empurrando aldeões que só queriam fugir da magia perigosa que fora jogada neles. A juíza de nariz aquilino conseguiu ficar de pé novamente e bateu sua esfera de madeira contra a mesa. Esse salão restaurará seu equilíbrio, ela exigiu. A sala ficou em silêncio novamente. Bancos virados foram desvirados. A multidão se sentou. O estranho encapuzado coçou seu nariz e foi examinar a marca de queimado que escurecia as paredes do salão do conselho. Um sacerdote guerreiro aproximou-se da arma mágica hesitantemente. Entre as pernas de mesa quebradas, estavam a espada e a bainha. Um brilho esverdeado de energia se enrolava em torno dos pedaços ainda quebrados. O sacerdote guerreiro se curvou e segurou a empunhadura, usando duas mãos quando sentiu o verdadeiro peso da arma. Apesar de ainda estar quebrada, ela manteve sua forma. "Levem essa coisa maldita embora", alguém gritou no meio do público. O sacerdote devolveu a espada à bainha e mais sacerdotes chegaram para levá-la. "Eu o matei", Riven repetiu. A voz era dela, mas também não era. Era o passado falando por ela. Ela olhou para os rostos na sala. Com sua memória restaurada, ela podia ver mais uma vez o canto escuro da sua história. "Riven", disse a juíza. A atenção de Riven pulou da espada para a juíza. "Você sabe o que está confessando?", ela perguntou. Riven assentiu. "Por que você fez isso?" "Eu não me lembro." Essas eram todas as palavras que ela tinha para oferecer. Com suas mãos presas, Riven não podia secar as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. A juíza olhou com dureza para ela, esperando que ela revelasse algo mais, mas, quando nada veio, ela fez um gesto para o meirinho. "Riven, você permanecerá acorrentada nesse salão até o amanhecer, disponível para qualquer um que precise falar com você para fazer paz antes que você seja sentenciada." Riven olhou para as algemas em seus pulsos. "Eu e os outros magistrados consultaremos os pergaminhos e os anciões em busca de uma punição apropriada para o seu crime." Os aldeões saíram em silêncio. Os últimos foram o velho casal. Riven sabia que eram eles pois ouviu Chava sussurrar na sua voz campestre para Asa, mas a emoção na sua voz deixou suas palavras indistintas. Quando ela ouviu seus pés velhos se arrastarem pela soleira, Riven finalmente olhou para cima. Os vivos esvaziaram a sala, os únicos que restavam eram os fantasmas do seu passado. O ar da meia-noite estava frio e limpo. A lua cheia estava envolta em um anel de geada no auge do céu escuro. A luz entrava pelas portas abertas do salão, mas não alcançava as sombras que continham Riven, ainda no fundo da sala. Ninguém da multidão entrará durante o dia para fazer sua paz. Os sacerdotes guerreiros haviam levado a espada, mas as queimaduras que cercavam a sala impediram os aldeões de entrarem dentro do salão do conselho. Alguns chegavam até as portas abertas, alguns trazendo mais sapotas podres, mas, no fim, Riven fora deixada sozinha com seus pensamentos. Ela finalmente conseguirá dormir, mas era o sono leve e regular de alguém que sabia que o próximo amanhecer seria seu último. Quando passos arrastados se aproximaram nas horas escuras antes do nascer do sol, ela acordou imediatamente. Riven abriu os olhos. "Ofa", disse ela. "O que você está fazendo aqui?" O velho se agachou ao lado dela e desenrolou um pano macio cheio de ferramentas. Riven reconheceu os instrumentos metálicos como os que ele usará para colocar a lâmina no arado. "O que parece que estou fazendo, minha filha?" A silhueta da luz da lua aprofundou o contorno enrugado do seu rosto, mas as trevas das sombras onde os dois estavam não o tocaram da mesma forma que Riven pensou que fariam. "Você é teimosa com sua vontade de morrer", ele a repreendeu. "Não é assim que você alcançará equilíbrio." Ele trabalhou nos grilhões nos pulsos e tornozelos de Riven. Ela não o mandou embora para casa como sua mente insistia. Seu coração egoísta não permitiu. Se o velho era a última pessoa que sentaria ao seu lado nessa vida, Riven queria que o momento se prolongasse o quanto fosse possível.
Ela sentou dessa forma por alguns minutos, até que ouviu passos no cascalho fora do salão. Riven olhou para Asa. Ele estava sorrindo, balançando as algemas abertas na frente dela como se fossem um brinquedo de criança. Ofa! Rápido! Você precisa se esconder. Tem alguém vindo. O tom de voz de Riven se tornou incisivo de repente, sem trégua para discussões. O velho se apressou para um canto escuro, esperando nas sombras. Riven curvou sua cabeça novamente, na postura praticada de sono. Ela deixou seu cabelo cair na frente do rosto, mas manteve os olhos abertos. Um vento forte soprou pelas árvores e se enrolou pelos umbrais das grandes portas do salão. Ali, emoldurado por um raio de luz da lua, estava o contorno de um homem na soleira. O manto do estranho agora estava fora do seu rosto, pendendo solto por seus ombros, deixando sua espada e ombreiras de metal claramente delineadas. Ele pausou na entrada assim como os outros. No entanto, diferente dos aldeões, ele se aventurou para dentro. Seus pés não fizeram som no chão de pedra. Quando ele estava a uma espada de distância de Riven, ele parou. Ele pegou uma bainha de couro inscrita com escritos rúnicos agressivos que estava presa em suas costas. Ele a jogou, retinindo no chão, aos pés de Riven. O que pesa mais, Riven? Perguntou ele. Sua espada ou seu passado? Era claro que o estranho sabia que Riven não estava dormindo, então ela não tentou mais fingir. Ela olhou para ele, seu rosto reduzido a uma sombra cinzenta ao mesmo tempo que a cicatriz no seu nariz permanecia clara. Quem é você? Ela perguntou. Outra espada quebrada, ele respondeu. Você está pronta para aceitar a culpa. Eu admiro você por isso. Riven viu uma emoção fugaz passar por seu rosto. Há mais a ser contado sobre a história da sua espada, ele continuou. Deseja saber a verdade do que aconteceu. Eu o matei. Ele morreu por culpa minha. Todos morreram por culpa minha, Riven refutou. Ela não sabia se conseguia carregar mais sofrimentos. Pegue sua arma. Riven sentou. Ela ouviu o grunhido baixo de frustração do homem. Levante-se em frente seu passado, disse ele. Sua voz deixava claro que não havia nada a ser discutido. Um vento começou a crescer, enrolando-se pela sala, derrubando bancos pelo salão e forçando Riven de pé. Instinto e memória muscular guiaram o braço dela. Quando Riven encarou o estranho, a espada embainhada estava em sua mão. Eu pedi que ele a destruísse, ela disse. É mesmo, a voz do homem tinha um tom de zombaria. A pergunta do estranho foi cortante e atingiu um osso de memória em Riven. Ela estremeceu com uma visão meio lembrada. A voz do ancião Soma estivera tão calma. O ar na sua sala de meditação estivera pesado com pensamento e cheiro de incenso. O ancião Soma não a julgou. Nem a ela nem a seu fardo. Riven olhou para o estranho que estava agora na sua frente, com uma angústia crescendo no seu coração, inundando seu corpo até que chegou às suas mãos. Ela apertou os dedos em torno da empunhadura enquanto tirava a espada rúnica da bainha. Por que você está aqui? Riven perguntou. Poder corria pela espada quebrada. A luz ofuscante projetou as sombras dos dois nas paredes. Eu ouvi que você queria morrer. O estranho sorriu. Os fantasmas que a assombravam voltaram com toda a força e Riven brandiu sua espada com violência contra eles. A espada do homem segurou a tristeza e a fúria. Isso a deixou ainda mais furiosa e a centrou de volta no presente. Eles dançaram um em torno do outro. O Azunia estalava a cada defesa e ataque. Eu vim aqui matar a assassina do meu mestre. Ele respirava com força por dentes cerrados. Eu vim aqui matar você. Riven riu, com lágrimas nos olhos. Então mate. O guerreiro do vento abaixou sua arma, e no lugar, manipulou o próprio ar que os rodeava. A magia cresceu em um tom febril e o homem concentrou a energia na espada rúnica. Os feitiços noxianos dentro da arma estremeceram, os pedaços quebrados se separam por um momento, soltando a lasca na ponta. A energia então se quebrou e a lasca soltou-se de vez,
voando na direção do canto escuro em que estava Asa. O pequeno pedaço de morte estava prestes a se enterrar na garganta do velho fazendeiro. A memória quente do incenso tomou o nariz de Riven, e ela estava de volta na sala de meditação do ancião Soma. Não, ela gritou. Riven largou sua espada, sem conseguir impedir o que acontecerá. No momento que Alaska estava quase tocando a pele envelhecida do fazendeiro, ela parou, segura no lugar por uma corrente de ar. O homem com a cicatriz soltou um suspiro tenso e o pequeno fragmento da espada quebrada de Riven caiu inofensivamente no chão de pedra. Você tem sorte de respirar tão forte, Sr. Conte, o estranho disse, suas palavras sem ar saindo rapidamente. Riven correu para o velho e o abraçou. Então olhou por cima do ombro para o estranho. Uma brisa ainda balançava seu cabelo enquanto ele secava um pouco do suor com as costas da sua mão livre. Então é verdade. O estranho se juntou a eles, pegando a lasca da espada. Riven viu um pouco da raiva dele se tornar compreensão. Você matou o ancião Soma, mas não o assassinou. Me desculpe. Eu sinto muito. Riven viveu novamente o momento que ela estivera procurando. As palavras vieram rápidas e pesadas. Ela tremia enquanto abraçava Asa. Eu fui até ele. Eu implorei e Riven se esforçou para enunciar cada palavra quando foi tomada de emoção. Eu implorei para que ele me ajudasse a quebrar isso. A me quebrar. O ancião Soma tentou destruir sua espada, disse o homem com a cicatriz. Sua voz ficou pesada. Mas não podemos destruir seu passado, Riven. Riven sabia o que era enfrentar memórias que não podiam viver novamente, mas que não permaneciam mortas. Ela agora via que esse estranho também carregava seus próprios fantasmas. A brisa rodopiante de ar se acalmou em torno dele quando ele suspirou profundamente. O ancião Soma era minha responsabilidade. Se eu estivesse lá, naquela noite, eu poderia tê-lo protegido. Matá-lo não foi sua intenção. Riven viu, uma guerreira compreendendo outro, quando o homem recolocou o fardo dos seus próprios demônios invisíveis novamente nos próprios ombros. Seus olhos se encontraram. No fim, a culpa da morte dele ainda é minha. E Azul? O velho olhou com mais cuidado para o homem e balançou um dedo nodoso ao ouvir essas palavras. Você mostra grande honra em admitir a verdade sobre isso. Já perdi minha honra há muito tempo, Ofa. Riven viu em Azul sua própria resistência em frente a uma oferta de esperança, de perdão. O homem de cabelos selvagens balançou a cabeça diante do conforto do velho. Um erro causou muitos outros desde então. Essa é minha punição. O pronunciamento foi interrompido por passos no cascalho. Uma mulher de nariz aquilino entrou no salão do conselho. Ela andou com cuidado pela sala, inspecionando o dano causado pela luta entre os dois guerreiros de almas destroçadas. Um som metálico seguia o ritmo de seus passos. A juíza andou mais devagar quando passou por Riven e Asa. Riven reconheceu o pedaço de couro pendurado com as chaves das suas algemas. Quando a magistrada ficou frente a frente com o estranho, ela parou. Admitir responsabilidade é o primeiro passo para a redenção, e Azul, disse ela, calmamente. E o segundo? Havia um tom de desespero nas palavras de Azul. Ele respondeu o olhar da magistrada. A sala parou, segurando sua respiração. A voz quieta da juíza soou alta no salão do conselho vazio. Perdoar a si mesmo. Riven olhou com cuidado para o outro guerreiro. Ele não podia admitir a si mesmo as palavras que o liberariam de sua dor. Riven procurara pela morte por tanto tempo, mas agora, sendo testemunha da luta de Azul, ela sabia que o mais difícil que ela poderia fazer era viver, e conviver com o que ela fizera. E Azul olhou para ela. Ele ficaria e enfrentaria seu passado. O homem que carregava o peso do vento virou suas costas para o salão do conselho e andou noite adentro. Riven segurou com força as mãos gastas do velho fazendeiro. O nascer do sol estava fresco, mas havia um peso nas nuvens que indicavam que o dia seria quente e úmido. Quando o sacerdote guerreiro e a juíza Aquilina com o chaveiro de couro vieram buscar Riven,
a juíza levantou uma sobrancelha fina para as algemas cuidadosamente empilhadas ainda no chão. Riven levantou sozinha e saiu do salão para enfrentar seu futuro. Os outros magistrados juntaram os aldeões para aguardarem na praça em frente ao salão do conselho. Riven presumiu que nenhum deles queria ficar preso com ela ou com sua espada rúnica. Uma brisa fresca balançava as tranças no cabelo da juíza. Depois de examinar as evidências e consultar com os anciões, a mulher noxiana será julgada por seus crimes, começou a juíza. Riven se incomodou com a inclusão da terra onde nasceu. Ela viu Shava e Asa apoiarem-se um no outro. Apesar de ser fácil de cumprir, a sentença de morte não mantém o mundo em equilíbrio, a magistrada líder continuou. Ela não repara a destruição que um crime causa em uma comunidade. O povo da vila confirmou sobriamente. Riven olhou para seus rostos, notando um padrão de muitos que faltavam, pais e mães dos mais novos, filhos e filhas dos mais velhos. Ao invés disso, o conselho busca uma sentença mais longa e severa, a juíza continuou. Decidimos que Riven, a exilada, consertará aquilo que ela quebrou. A juíza olhou por sobre seu nariz de águia para Riven. Será uma punição de trabalho severo, ela anunciou. Começando com os campos do senhor e senhora Conte. Um murmúrio passou pela multidão. Essa corte também exige que Riven faça reparações ao salão do conselho. E para aqueles cujas casas e famílias foram prejudicadas na invasão noxiana. A juíza olhou para Riven com expectativa. Você viverá por essa decisão. Todos os olhos estavam em Riven agora. Uma nova emoção ficou presa em sua garganta. Ela olhou ao redor. Os fantasmas que ela carregava não desapareceram com o anúncio. Riven olhou para eles, misturados livremente juntos dos vivos. Ela ficou surpresa. Ela aceitou as visões. Ela provaria a eles que era digna do presente sendo oferecido. Sim. Riven quase não reconheceu sua própria voz, emocionada como estava. O velho casal avançou, apertando Riven fortemente entre eles. Riven relaxou naquele abraço, apoiando-se neles assim como eles faziam com ela. Deda, murmurou Shava nas mechas rasgadas do cabelo branco de Riven. Filha, ela respondeu em sussurro.